Olá, queridos, graça e paz. Estamos começando mais um momento compartilhando as Escrituras. Hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2020, mês da família. Estamos iniciando um momento oportuno para compartilharmos acerca do que Deus fala sobre essa instituição, criação maravilhosa que foi concedida por Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor por nos conceder essa oportunidade. Então nós vamos refletir na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, versículos de 1 a 4, acerca sobre o que Deus fala sobre esse relacionamento entre pais e filhos. Nosso título já diz: a família, pais e filhos cumprindo o mandamento. Então, esse é o nosso título, né? Pais e filhos cumprindo o mandamento. Desde já deixo a pergunta para a nossa reflexão. Pais e filhos, quem somos? Então, pense nisso. Pais e filhos, quem somos? Vamos ir à luz das Sagradas Escrituras o que justamente elas dizem acerca sobre essa questão, sobre esse relacionamento. Leamos o texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, e é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Irmãos, certamente todos nós somos filhos. Temos o nosso Pai soberano, nosso Deus, que nos adotou por herança, por graça e misericórdia, mas Deus nos concedeu pais terrenos para que sejam mordomos, todos nós, como filhos. Então, aqui nós deixamos a nossa gratidão aos nossos pais, aos nossos responsáveis, porque muitos não tiveram a oportunidade de conhecer seus pais biológicos, mas são criados por pais que foram separados pelo nosso Deus para que exercessem esse papel. Então nós somos muito gratos a todos aqueles que nos criaram como filhos e têm justamente empreendido dedicação todos os dias, com muito amor, com muito carinho. Então, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, direcionado às crianças, porque as congregações em Éfeso não tinham só adultos, então tinham crianças também. É certo que tanto as crianças como os adultos eram filhos, mas aqui ele direciona também especificamente a essa questão, as crianças, por isso, numa linguagem bem clara, uma linguagem de fácil entendimento, para que seja didático. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação, porque muitas vezes os sermãos eram carregados de uma linguagem que não era tão compreensível assim às crianças. Então, por isso, segundo o comentário de William Hendrickson sobre a carta aos Efésios, ele fala acerca dessa preocupação do apóstolo Paulo em ter uma linguagem clara e de fácil entendimento que direcionasse as crianças, os adolescentes a visualizar aquilo que o nosso Deus ordenava, instruía e exortava. Então, por isso essa preocupação, direcionamento, também por fazerem parte do pacto da aliança. As crianças fazem parte desse pacto, como lá no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 17, versículo de número 7, o pacto que Deus faz com Abraão, ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Então aqui tem a instituição de uma aliança, um pacto com Abraão da parte do nosso Deus. Então os filhos são herança do Senhor e fazem parte dessa instituição do nosso Deus, a instituição familiar. Logo, Adão e Eva, Jesus
Deus fala, crescei e multiplicai-vos. Então, teria que ocorrer a geração, a procriação, digamos assim, para que se perpetuasse a raça humana. Então, a instituição do nosso Deus. Então, fazemos pacto da aliança, juntamente com Abraão, a sua descendência. Então, o texto ele foi escrito com esse objetivo, mas é direcionado também a todos nós, adultos, que somos filhos, e temos que ter obediência a essa ordenança. Diz: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ora, lembramos logo da referência em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, sobre o mandamento de honrar o pai e a mãe, para que esses dias sejam prolongados, e nosso Deus nos concede. Então, tem relação com esse texto, obviamente, não podemos deixar de citar, pois é uma ordenança do nosso Deus para todos nós. Se nós pensarmos como ordem, como mandamento, nós temos que refletir sobre a pergunta inicial: pai e filhos, quem somos? Todos nós somos filhos, e essa ordenança aqui é para todos nós. Evidentemente que em determinados momentos nós assumimos papéis diferentes ou papéis duplos. Nós iniciamos como filhos e mais na frente, quando Deus nos concede a oportunidade, somos filhos e pais. E também somos esposo e esposa, temos um cônjuge. Então, os papéis eles são somados, são diferentes, mas são acrescidos a um papel inicial, que é de ser filho. Por isso, a orientação aqui a todos nós. Então, nós temos que refletir acerca disso e perceber quais são as consequências que são imediatas deste descumprimento, do mandamento, ou quando nós transgredimos a lei do nosso Deus. São consequências gravíssimas. Nós temos como referência no Velho Testamento também ainda quais são essas consequências. No próprio livro de Êxodo, no capítulo de número 21, versículo número 15, fala acerca sobre uma consequência que é muito grave. O texto diz: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Então, aqui fala sobre uma agressão física, sim, literalmente. Também podemos assim dizer uma agressão verbal. O texto que corrobora com isso se relaciona de Levítico, no capítulo de número 20, versículo de número 9. Diz: se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Então aqui fala de uma rejeição, uma negação de ligação natural e biológica. Um filho que amaldiçoa o pai, ele não demonstra nenhuma ligação natural biológica com ele. Então, na realidade, ele expõe aqui uma rejeição, uma negação. Então, a consequência disso é a morte. E no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 4, nós temos também essa relação sobre um confrontamento moral. O texto diz: porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Então nós temos aqui uma consequência que é a morte. Tanto para a agressão física e verbal, contra o confrontamento moral e até rejeição ou negação de uma ligação natural biológica, nós temos uma consequência que é explícita: a morte. Então reflitamos acerca sobre o nosso relacionamento com os nossos pais. Eles são os nossos mordomos. Eles foram concedidos pelo nosso Deus com amor, com bondade para nos criar. E certamente todos nós temos boas referências dos nossos pais. Nós podemos elencar aqui várias atitudes que demonstram um amor, muitas vezes que é visceral, é de dentro para fora, das entranhas. E os nossos pais certamente são capazes de dar a vida por nós, assim como Cristo ele deu a vida pela igreja. Então devemos reverenciá-los, honrá-los, porque isso é justo, como diz o texto, porque é a ordenança do Senhor.
Ele que ordena para que honremos os nossos pais. E quando nós desobedecemos, nós estamos desobedecendo a ordem dele, portanto, estamos infringindo e assim nós pecamos e temos essa consequência de desagradar o nosso Deus e isso nos afasta dele. Os nossos pais biológicos terrenos também são afrontados, também se entristecem com tudo isso. Por isso nós devemos refletir que, primeiro, isso é justo porque é uma ordenança do Senhor, mas a carga emocional e a carga que nós devemos levar pelo relacionamento que nós temos físico, né, com os nossos pais é bem maior, né, porque eles são os nossos mordomos. E Deus não está fisicamente entre nós, mas Ele deixou essas pessoas graciosas para que sirvam também de referência dele aqui para nós, como os nossos pais. Então, devemos obediência a eles, devemos honra a eles aqui na terra também. Assim como a honra ao nosso Deus, uma honra única, a glorificação ao seu nome. Nós devemos, a partir da honra e da glória dadas ao nosso Deus, honrar aos nossos pais aqui na terra. Então, ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, então um mandamento muito importante. Aqui não traz uma ordem cronológica, ou seja, do primeiro ou do mais importante, mas sim de que é um mandamento muito importante. Então devemos observá-lo, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Certamente, se nós obedecermos aos nossos pais, nós teremos uma vida longa, porque estaremos mais próximos do nosso Deus. Consequentemente, nós estamos nos afastando do pecado. Quando nós desobedecemos aos nossos pais, quando nós agredimos verbalmente, fisicamente, moralmente, nós nos distanciamos da vida, porque nós nos aproximamos do pecado, das ações que nos afastam do nosso Deus. Então, certamente, um filho desobediente, um filho agressivo, ele vai procurar outros meios que alimentem a sua carne, alimentem justamente essa inclinação para o pecado. E com isso, a sua vida ela será reduzida, porque ele está distante do nosso Deus que concede a vida. Mas no versículo de número 4, nós temos aqui também uma exortação aos pais, que diz: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui, a orientação aos pais que não devem incitar os seus filhos à ira. Eu sei que, pela ordem do nosso Deus, os pais são mordomos e creio, né, e através dos meus pais que estão aqui, através desse retrato, né, os trouxe para mostrar isso. Eles me criaram de uma forma amorosa e até hoje tem muita dedicação com isso. Mas é certo que os pais eles são imperfeitos e em diversos momentos eles tropeçam em alguma parte dessa criação e com isso muitas vezes incitam os seus filhos à ira. Então, o que nós temos aqui algumas atitudes que incitam os filhos à disposição da ira, né, pelos pais. Nós temos o excesso de proteção. Muitos pais entendem que por restringir os seus filhos a tudo, eles estão protegendo do mundo e com isso estão criando da melhor forma possível. Mas é certo que a expressão já diz, excesso não traz justamente coisas boas. Todo o excesso ele carrega consigo algo que pode ser maléfico. Então, os pais têm que tomar cuidado com isso, porque a superproteção pode trazer isso. Mas tem o favoritismo, muitas vezes, como Isaac, preterindo justamente Jacó a Esaú, nós inconscientemente, muitas vezes, os pais eles cometem esse erro de favorecer a um filho, às vezes o mais velho, por ser mais experiente, ocorre esse favorecimento. E tem que ter cuidado com isso, porque
numa relação de filhos, isso é notado e com isso pode incitá-los à ira. É certo que os filhos devem compreender que os pais querem o melhor para eles, mas isso, por sua vez, pode, se de uma forma excessiva ou inconsciente em algum dado momento, pode sim incitá-los à ira. Nós temos o desestímulo, a negligência, e destaco aqui o uso de palavras ásperas e por crueldade física e direta. É certo aqui que o apóstolo Paulo não exorta os pais que não devem disciplinar os seus filhos, muito pelo contrário. Ele diz: criais a disciplina na admoestação do Senhor. Mas essa disciplina aqui não é um passe livre para agressão física, ou psicológica ou emocional. A disciplina aqui é com a vara, como diz lá em Provérbios, que devemos usar a vara da repreensão, mas essa vara com admoestação, observando, qual é o propósito. O propósito aqui é que os filhos eles sejam criados nos caminhos do Senhor. E o nosso Pai, o nosso Deus soberano, ele nos cria com disciplina, ele nos exorta, nos admoesta, com a vara, mas com amor. E os pais devem observar isso. Às vezes as palavras ásperas, elas contribuem para que a ira dos filhos seja incitada. É certo que muitas vezes os filhos provocam isso nos pais e vice-versa. Mas o cuidado aqui que deve ser tomado é com aquilo que Deus orienta sobre essa criação. Certo que não existe um módulo específico criado pelo homem. Existe sim a orientação do nosso Deus através da palavra dele, que é a Bíblia. E nós devemos observar à luz desses ensinamentos e da experiência que foi passada de geração após geração, colhendo aquilo que é bom, os frutos bons, para que reproduzamos isso com os nossos filhos. Então, esse cuidado deve ser tomado com o excesso de proteção, o favoritismo, muitas vezes a negligência, de cuidar da maneira mais correta dos filhos e também do uso de palavras que edifiquem e do uso também da disciplina como admoestação e não como agressão física, emocional ou psicológica. Então, isso que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, direciona de maneira bem direta e clara. Então, pais e filhos, quem somos? Nós somos todos filhos e em algum momento seremos pais. E nós devemos obediência ao mandamento do nosso Deus. Devemos cumprir esse mandamento com afinco. Devemos honrar os nossos pais, assim como devemos honrar o nosso Deus. Então, está diretamente ligado. Quando honramos os nossos pais, nós honramos a Deus. Quando nós desonramos e desobedecemos os nossos pais, nós desobedecemos a Deus. E vimos, à luz da palavra do Senhor, que as consequências desta desobediência, dessa transgressão, é a morte. Que Deus, por sua graça, tenha misericórdia de nós e nos ajude a observar o que a Bíblia diz e nos ajude também a aplicar da maneira que o Senhor, Ele ordena, Ele requer de cada um de nós. Então, é muito mais sério do que nós muitas vezes imaginamos. Entretanto, sabemos que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele mortificará os nossos desejos e esclarecerá os nossos pensamentos acerca da forma com a qual nós devemos agir. Que Deus, por sua graça, nos abençoe, e nós estamos finalizando aqui mais um momento, compartilhando as Escrituras. Na sexta-feira nós estamos de volta, se assim o nosso Deus nos permitir. Boa noite.